Mesmo que a escovação infantil possa ser sinônimo de choro, estresse e uma verdadeira guerra, é importante ressaltar que a ela não deve ser uma opção, mas uma regra na rotina da criança. Mas e aí, Ebiane, como é que eu faço? Porque tá muito difícil lá em casa. Calma, sobre esse assunto a gente conversa agora com a odontopediatra, a doutora Juliana Frigo. Ju, seja muito bem-vinda à nossa casa. Que gostoso. Muito bom. Seja bem-vinda. Prazer é nosso. Nossa, tem um monte. Escova não vai faltar aqui. Eu trouxe aí algumas coisas pra gente conversar sobre escovação, pastas, escovas. Muito bom. Quando deve começar, doutora? Essa é sempre uma grande dúvida dos pais, né? Quando iniciar a escovação dos dentes? E a gente começa quando nasce o primeiro dente de leite. Então isso varia, porque cada criança tem o seu tempo para nascer dente, né? Então hoje a gente vê crianças com dente com 4, 5 meses e tem crianças que têm dente depois de 1 ano. 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses. Então, quando nasce o primeiro dente de leite do seu filho, aí você inicia a escovação dos dentes. E essa coisa de colocar a fraldinha, molhar a fraldinha e passar na boca da criança, e isso, doutora? Isso era uma recomendação antiga até, que antes fazia, usar até a dedeira para fazer a higienização ou com fralda. Hoje a gente escova dente para prevenir a cárie. E se a criança não tem dente, ela não tem cárie. Então, eu até falo no consultório, né? Acho que os pais já têm tantas coisas para fazer nesse início, já tem tantas funções que a gente pode esperar para iniciar a escovação quando nasce o dente. E às vezes tem gente que fala, mas será que se eu estimular antes a boquinha da criança, a escovação vai ser fácil? Não existe uma regra. E às vezes você acaba estressando a criança no momento que ainda não seria necessário a escovação e quando for precisa, a criança já está mais cansada. E até para os pais, né? Imagina seu filho lá com 5 meses sem dente, você já tem tantas coisas para fazer. Então, calma, quando tiver dente, que aí a criança pode ter cárie, aí a criança inicia a escovação. Até para ela entender o porquê, né? Exato, até para a criança entender porquê. Isso é muito importante, né? Sempre quando a gente for escovar o dente da criança, mesmo crianças pequenas, seu filho tem 7, 8 meses e tem dente, né? A criança vai chorar. Mas sempre explicar para ela, mamãe precisa escovar seu dente, senão você vai ter cárie, o bichinho vai comer seu dente. Então, fazer com que a criança entenda o processo, obviamente, as crianças maiores têm um melhor entendimento sobre isso, mas os pequenininhos, eles vão ouvindo isso todo dia, e aí eles vão começando a entender mais esse processo da escovação dos dentes, que, lógico, quanto menor a criança, é um momento de choro, mais de difícil, estresse, mais difícil, por causa da própria maturidade da criança. Então, quanto menor, a criança não entende por que precisa escovar, né? Não sabe por quê. E a gente tem essa questão da manipulação da boca, né? A criança tem a questão da fase oral, do meio da boca, então você vai lá e você coloca uma escova, você começa a introduzir uma rotina numa fase que a criança ainda não tem maturidade. Eu até falo que a escovação dos dentes, ela geralmente é uma função que os pais precisam ficar em cima, né? Então, as crianças pequenas é a questão do choro. Depois, as crianças de 2 anos pra frente, é a hora que a criança quer fazer sozinha. Então, é a hora que é tudo eu faço, eu sei, eu consigo. Não só para escovar dente, né? Mas para tudo. A criança de 2 anos já começa a querer ter uma liberdade, né? E ela ainda não tem capacidade nem motora, nem entendimento. E depois dos 5 é a fase da preguiça, é a fase do eu já fui, é a fase que vai pro banheiro, escova dente 2 segundos e sai, né? Que toma banho e só deixa a água cair e deu. Então é a fase que os pais têm que estar sempre no pé da criança para escovar. Então é um processo que quanto mais cedo a gente inicia, vai ser melhor ao longo dos anos em casa. E é legal, porque toda vez que eu vejo uma criança pequenininha, a gente vai olhar na boquinha, né? Fala, já tem dentinho. E aí fica aquela coisa do dente, de mostrar, dá um sorriso pra tia. Se for ver, isso também é interessante, porque ela sabe que existe alguma coisa ali que ela precisa cuidar, né? E é importante a criança já entender desde o início. Então, o sorriso é muito importante, né? A gente fala que o sorriso é o cartão de visita e tal. Isso né? A primeira coisa que a gente vê numa criança é, olha seu sorriso, olha só, tá banguelinho, já tem um dentinho. Então, chama a atenção um sorriso de uma criança. Legal. E aí, doutora, como é que a gente escolhe a escova? Porque às vezes tem criança, mas tá doendo, ou mas é forte, dependendo, né? Às vezes o pai também vai tentar ajudar e acaba machucando. Como que a gente escolhe uma escova, a pastinha? Como isso funciona? De marca, eu sempre falo
na clínica, tanto faz a marca, a gente precisa seguir alguns pontos na hora de escolher a escova de dente, por exemplo. A escova, ela precisa ter a cabeça pequena. O que é a cabeça da escova, né? A cabeça da escova é essa parte onde estão as cerdas. Tá. Então, quanto menor a cabeça da escova, é mais fácil para fazer a escovação, principalmente dos pequenininhos. Essa particular é uma escova que eu gosto muito, até os 2 anos, porque ela tem a cabecinha da escova bem pequena. Ela é bem pequenininha. Então, ela é bem delicada para os primeiros dentes, porque eu sempre falo, né? Quando a criança está aprendendo a escovar dente, não é só a criança que está aprendendo a escovar, é os pais que estão aprendendo a escovar um dente que não é dele. Você nunca escovou um dente que não é seu. Às vezes você tem um segundo filho, um terceiro filho, mas é uma outra boca, essa boca não é a sua. Então a gente também vai com... Ai, será que machuca? Ai, será que vai machucar a gengiva? Exato. A gente também tem esses cuidados. E a criança também. Então, quanto menor a cabeça da escova, é mais fácil para a gente conseguir alcançar, principalmente os dentes do fundo. Então, a cabeça pequena, cerdas macias e o cabo, ele tem que ser um cabo que permita uma boa empunhadura dos pais. Principalmente homens, né? Que às vezes os pais mesmo que têm a mão grande. Essa escova aqui eu até trouxe porque ela é uma escova que ela tem uma empunhadura ruim. Então, às vezes, a mãe já está iniciando a escovação. Essa escova... Você segura fica como? mais a mão, né? E aí, às vezes, atrapalha mais a escovação. E quando você vai ver, é porque a escova não está facilitando esse seu movimento. Então, essa escova aqui, ela não tem uma empunhadura, principalmente nesse início que a mãe está aprendendo a escovar, que o pai está aprendendo. Ainda mais homens com a mão grande, você já está com a mão dentro da boca da criança, Verdade. né? Então, uma escova de cabo longo, ela também acaba facilitando esse processo. E aí, cabeça pequena, cerdas macias. E aí, a marca, os pais vão vendo aquele que eles se adaptam melhor. E sempre macia, né, doutora? Sempre macia. Então, às vezes, os pais vão testando. Eu até falo, gostou dessa? Mas se não testa, vai vendo outra marca, vai ver se talvez você se adapta mais. Se o seu filho acaba gostando mais dessa escova, porque é todo mundo se conhecendo ali. Então, cabeça pequena, cerdas macias e um cabo que permite uma boa empunhadura dos pais para fazer essa escovação. E a pasta, doutora? A gente vê várias pastas infantis, né? De sabor, de não sei o quê. É isso mesmo ou a gente pode usar a pasta do adulto, por exemplo? A criança, ela até pode usar uma pasta dos pais. Às vezes as famílias falam, eu posso ter uma pasta para a família toda? Pode. A única exigência com a pasta é que a pasta precisa ter flúor. E ela precisa ter pelo menos 1000 ppm de flúor. Essa informação a gente vê atrás da embalagem nos ingredientes, é uma informação que vem bem pequenininha, a concentração. Mas as principais marcas do mercado, os pais podem comprar que tem. Qual que é a principal diferença da pasta infantil para adulta? O sabor. Então, a pasta adulta é ardida, que é menta, hortelã, então tem essa refrescância mais ardida que as crianças às vezes falam. E a pasta infantil é frutada, é uva, tutti-frutti, morango, tem até de melancia. Então, geralmente vai ter uma aceitação melhor pela criança. Mas se os pais quiserem usar, posso ter uma só para a família toda? Pode. Aí o ideal é só ser uma pasta básica. O que seria isso? Eu uso uma pasta branqueadora. Não. Aí também seu filhinho ainda não precisa de uma pasta branqueadora. Eu uso uma pasta para dentes sensíveis. Então a criança tem sensibilidade? Não, então vamos usar essas básicas em adultas. Ou a pasta infantil, aí qualquer uma que tenha flúor. Muitos pais até falam, né? Mas minha filha tem 10 meses e não sabe cuspir. E se ela engoliu o flúor, isso é um problema? Qual que é o grande segredo da pasta? A pasta de dente é remédio. Como qualquer outro remédio que a criança toma. Legal. Então a pasta, esse tubo, ele é colorido, ele é bonitinho, tem personagem, mas não é comida. Então os pais é que colocam a pasta de dente na escova, os pais depois fecham a pasta, guardam no armário, numa prateleira onde a criança não tem acesso, como qualquer medicação que a criança vai tomar. Se eu deixar um tubo de remédio ao alcance da criança, ela pode abrir um antibiótico, que é docinho, e pode tomar aquela medicação. E aí sim ela pode ter uma intoxicação pelo remédio. A mesma coisa com a pasta. Então, quando os pais forem usar a pasta, precisa usar, até trouxe aqui umas quantidades de pasta, a quantidade de pasta para cada idade. Pouquinho, doutora, que legal isso. Esse pouquinho é de 0 a 2 anos. Então, a gente fala que é meio grão de arroz. Nossa, é bem pouquinho. É bem pouquinho. Isso daqui, se a criança vai engolir, tudo bem, já está contado para que ela possa ingerir essa quantidade de pasta. Crianças de 2 a 5 anos é 1 grão de arroz.
Então, você vê que vai aumentando um pouquinho, que a criança vai crescendo, ela começa a ter o reflexo para cuspir. Então, é 1 grão de arroz. E para as crianças acima de 5, 6 anos, 1 grão de ervilha. Então, essa seria a quantidade recomendada para cada idade. O que eu oriento na clínica também é, em vez da gente pegar o tubo de pasta e virar, olha como já sai. É muito. Você só virar o tubo, você já sai muita pasta. A gente deixar a pasta de pé e aqui a gente vai tirar aquele pouquinho. Então, assim a gente consegue ter um controle, você olha, precisa voltar. É muito mais fácil do que se você vira o tubo, assim que já sai pelotão. muita pasta. E aí aqui você controla, meu filho tem o quê? 7 meses, vou usar meio grãozinho de arroz, daqui eu tiro essa quantidade. E aí sempre fica aquele montinho de pasta, né? Geralmente a gente vai colocar a escova na boca da criança, ela já vem com a língua aqui direto. E ela já engole a pasta. Então depois dá uma espalhadinha, empurra a pasta para ela entrar nas cerdas. E aí na hora que a criança passa a língua, ela não vai remover já aquele montinho de pasta. Então a pasta já entrou mais nas cerdas, ela vai durar ao longo da escovação. Adorei. Então às vezes são dicas que a gente fala na clínica, tudo no consultório, que vai ajudando os pais em casa. Então não vira o tubo, deixa o tubo de pé. Empurra um pouquinho a pasta para as cerdas, para a pasta entrar dentro das cerdas, para a criança não engolir. Estimule a cuspir. Meu filho tem 1 ano, ele não sabe cuspir. E realmente, 1 ano a criança ainda não sabe. Mas está escovando seu dente, cospe. O papai está cuspindo a pasta. A mamãe cospe. Cospe você também. Então, ficar falando para a criança tentar imitar. A criança aprende muito pelo exemplo, né? Então, ela vai ver o pai cuspindo, ela quer cuspir igual o pai. Exatamente. Crianças que têm irmão mais velho, é uma beleza, porque a criança quer imitar tudo que o irmão mais velho faz. Então, o irmão mais velho está escovando, leva o pequeno para escovar junto com o irmão mais velho, mostra que o irmão mais velho cospe. Esse daqui também da dedeira, é legal a gente falar que muita gente tem no enxoval, compra. Dedeira não escova dente. As cerdas da dedeira, elas são muito macias, né, comparado com a escova. Então é escova mesmo que tem que ser. É escova. Tem dente, é escova. Mas é a dedeira, é para massagear a gengiva. Então, às vezes, a criança tá lá com aquela com o dentinho para nascer, inchada, aqueles molares. Pega a dedeira e massageia essa região para aliviar essas irritação. Então, o Léo tem uma perguntinha, doutora. Vamos lá. Eu tenho uma perguntinha. Quantas vezes ao dia a gente deve escovar o dente da criança, se sempre após uma refeição? E eu queria fazer uma outra pergunta em relação ao dente de leite. Se tem alguma diferença entre um dente permanente e um dente de leite em relação à quantidade de vezes que a criança tem que escovar o dente por dia, por exemplo? Essa de escovação, existe uma unanimidade que fala que seria de 2 a 3 vezes ao dia. Então, uma criança ela poderia começar a escovação com 2 vezes ao dia. Mas mais importante do que escovar dente é o consumo de açúcar que essa criança tem. Então, a criança escova o dente 2 vezes ao dia, sempre à noite. Então, a melhor escovação tem que ser sempre a escovação noturna, para fazer aquela faxina do dia, que a gente vai ficar lá 8 horas, 10, 6 horas dormindo, e tudo que a gente comeu vai ficar parado sobre os dentes, dando comida para essas bactérias que moram na nossa boca. Então, o ideal é a última escovação sempre ser a melhor escovação do dia, sempre à noite. E aí, a gente colocar uma escovação 3 vezes ao dia, funciona? Seria o ideal. Mas, lógico, depende muito do consumo de açúcar da criança, a frequência com que a criança consome açúcar. Então, para uma escovação de dente de leite e dente permanente, é a mesma coisa. Porque o que a gente escova dente? Para prevenir, principalmente, né? Para prevenir a doença cárie. A cárie é a mesma doença, tanto em dente de leite quanto em dente permanente. Mas se a criança tem algum problema de dentição, quando o dentinho ainda é de leite, doutora, quando ela for adulta, isso vai dar problema para ela também ou não? Geralmente, né, se a criança ela tem uma infância saudável sem cárie, a tendência é que ela se torne um adulto assim também. Quando a criança já tem alguns problemas de lesões de cárie, é lógico que a gente não pode crucificar a criança na dentição permanente. Mas se ela já não tem os cuidados agora nessa dentição, lá na frente a gente precisa trabalhar muito mais com essa criança a parte de motivação, orientação e principalmente dieta. Então, a criança que está acostumada lá com 2, 3, 4 anos, 7, 8, um grande consumo de açúcar, bolachas e balas, beliscar muito ao longo do dia. Então, o ideal seria a gente ter uma dieta com umas 5 principais refeições,
café da manhã, um lanche, almoço, um lanche da tarde e jantar. Às vezes tem crianças, adultos que fazem a cesta, né, um pouco antes de dormir. E agora o problema é aquela criança que belisca muito. Ela almoça pouco, já come uma bolachinha, daí ela já toma um Nescau, daí ela já come uma balinha, até adulto, né? Aquele beliscar ao longo do dia. É isso que é o grande causador da doença cárie. Então, muito mais do que escovar os dentes, a gente tem que estar associado com uma dieta saudável, alimentar. Não que não possa ter doce. Lógico que até 2 anos de idade, a Organização Mundial da Saúde, tudo é recomendado 0 açúcar. Mas para os maiores, depois, é sempre escolher o melhor momento para consumir um açúcar. Então, hoje eu estou a fim de comer um chocolate, hoje é sexta-feira, o final de semana. Sempre fazer do doce a sobremesa. Boa. Porque eu escovo depois. Exato. Tem uma perguntinha de WhatsApp. Vamos lá, Léo. Adriana de São Paulo. Boa tarde. Minha filha caiu aos 3 anos e hoje, com 5 anos, apareceu um abscesso. Preciso fazer tratamento de canal, mas ainda está aparecendo esse abscesso. Por que será? Obrigado, Adriana. Obrigada, Adriana. Isso é muito comum pós-trauma. Então, a criança, às vezes, só, né, nessa fase, cai, bate a boca. E aí, o dente de leite, ele tem a polpa, né? Dente permanente também, ele tem a polpa, que é a parte interna do dente que está dentro do canal. E, às vezes, um pós-trauma, essa polpa, ela é agredida de alguma maneira na hora que a criança cai, né? Imagina um tecido lá dentro e o impacto desse trauma. E aí pode sim levar à morte do dente, que apareceu uma fístula, né? Um abscesso perto da região da raiz do dente. Nesses casos, a gente tem 2 tratamentos. Ou o tratamento de canal, que é o mais conservador, aí precisa ver, lógico, radiografia, como está o dente, ou às vezes até a extração do dente. Por que eu não posso deixar essa infecção ali? Né? Cárie é uma doença causada por bactérias. Nesse caso não é cárie, mas é uma infecção causada por um trauma. Ali vai ter bactéria, ali tem tecido morto. E isso pode, logicamente, afetar até o desenvolvimento do dente permanente. É uma infecção que a criança tem na boca. E a gente precisa sempre lembrar que a boca não está separada do corpo, né? Se ali naquela região eu tenho uma infecção, eu posso fazer com que essa infecção caminhe pelo meu corpo. Então é muito importante, né? Por mais que a criança seja novinha, os pais levarem ao dentista e aí junto com ele, com o exame clínico e radiográfico, escolher o melhor tratamento para esse dente, que esse dente vai trocar lá perto dos 6 anos. É muito tempo para a criança, né, ficar com uma infecção. Doutora, muito obrigada, viu? A gente podia continuar falando sobre isso e eu acho muito legal porque a gente fala um pouquinho da respiração, que às vezes também atrapalha nos dentinhos, quando a criança usa um aparelho, quando a gente, às vezes tem probleminha de malar, no queixinho, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso também? Vamos! Porque eu acho muito legal, que é uma coisa que os pais têm, às vezes, dificuldade. E às vezes falam assim, não, é muito criança, acho que é melhor não usar agora. E de repente você pode estar ajudando muito seu filho, né, doutora? Vamos fazer isso? Vamos! Boa, já gostei. Já veio um monte de pergunta na minha cabeça também. Você de casa ficou com alguma dúvida? Ficou? Então manda pra gente, manda pra doutora, segue a doutora, minha gente, ó, @mamaodonto, tudo junto. O telefone é o 11 3171 2167 e 11 91254 5084. Doutora, seja bem-vinda. Que a próxima vez o Miguelzinho apareça também. Então. Que gostoso, né? Ele ama. Eu lembro dele pequenininho. Ele ama, viu? Beijo, viu? Seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Muito Prazer. bom. Prazer, doutora.